E antes de iniciar esta lição, eu quero convidar você que está em casa, quero convidar a todos para refletirmos acerca deste trimestre. Marcelo, eu vou pedir que você faça um movimento girando, se for possível, sei lá, para mostrar a igreja, por favor. Eu venho lhe mostrar hoje imagens fortes, né? Viemos mostrar a vocês imagens fortes. Eu quero que vocês prestem atenção e reflitam nessas imagens. Por que eu decidi mostrar essas imagens para vocês? Para nós refletirmos como estamos terminando este trimestre. Nós começamos com salas bem ocupadas, né? Tendo as suas divisões aí, seus espaçamentos seguidos, né? As medidas, álcool aqui. Nós tivemos tudo, fazendo tudo para que evitasse a propagação desse vírus, e nós terminamos esse primeiro trimestre desta forma, com bancos vazios, né, com as salas vazias aqui, mas chegou o momento de adorar em espírito e em verdade, não é isso? Bom, como o próprio Jesus Cristo nos impeliu, Ele disse para nós que chegaria esse tempo, e esse tempo chegou. Nós terminamos o ano de 2020, né, achando que tudo iria se renovar, que as coisas melhorariam, que nós caminharíamos então para frente, que esse vírus já tinha passado, né? Mas nós nesse terceiro trimestre nós encerramos desta forma, com bancos vazios, com o vírus novamente se propagando de uma forma muito rápida, atingindo pessoas, atingindo casas. E nas 13 lições que nós estudamos, falamos sobre oração. E Deus diz que a oração é a chave da vitória, que nós temos que seguir orando para alcançarmos vitória, que nós temos que seguir confiando nele para alcançarmos a vitória. E não nos exaltarmos e não nos gloriarmos por nada, porque nada nós podemos fazer. Nós temos que reconhecer nossa pequeneza diante do grande Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós terminamos mais um trimestre, nós terminamos o primeiro trimestre desse ano e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecemos a Deus as permissões que Ele nos deu de estarmos aqui, transmitindo essa mensagem para vocês. Então, vocês que estão em casa, nós temos hoje o último dia para fazer o pedido da próxima lição. E a próxima lição está uma bênção. Nós aqui, eu faço a leitura da lição, o pastor fala da lição, mas na lição tem estudos, tem versículos mais aprofundados, tem o embasamento daquela palavra que nós falamos, e às vezes omitimos pelo tempo que se faz necessário ser utilizado. Nós sabemos que o tempo é curto. Então, se você quiser adquirir essa lição, estudar mais aprofundado a palavra de Deus e vir fazer o que Deus determinou, que era buscar nele toda a sabedoria, buscar nas suas escrituras. Então, esta lição estará disponível no WhatsApp, né? A gente estará disponível para venda, e nós apenas somos mediadores. A igreja não tem lucro com essa venda. Nós somos apenas mediadores, transmitimos esta mensagem, nós recebemos esse dinheiro, vamos lá, repassamos para o irmão que compra, apenas isso, e a lição nós trazemos para vocês. Então, ela estará disponível em suas mãos, se assim você fizer o pedido, e temos hoje o último dia para fazer o pedido dessa lição. Vamos lá entrar, então, na 13ª lição, que fala sobre a oração de Paulo em favor do seu espinho. Vou pedir licença aqui, já que estamos mantendo o distanciamento aqui, já foi higienizado o microfone, então eu vou pedir licença para tirar a minha máscara.
Bom, mais uma vez repetindo, a 13ª lição que foi cumprida no seu cronograma, programada para o dia 28/3/2021, precisamente hoje, a oração de Paulo em favor do seu espinho. O texto do dia está lá inserido em 2 Coríntios 12:7, que diz: "E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar." A síntese diz: Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imaginava. Glória a Deus. Bom, o texto bíblico está lá inserido em 2 Coríntios, capítulo 12. Temos uma sequência aqui dos versículos 7 ao 10 e depois o versículo 15. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10 e depois o versículo 15, que diz: "E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte." Versículo 15. "Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado." Glória a Deus. Vou pedir que você feche os seus olhos para fazermos uma oração, pedindo direcionamento a Deus dessa palavra, não só para que Ele me capacite para trazer para vocês, mas que Ele abra o ouvido dos vossos corações para entender a mensagem. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai bendito, Pai maravilhoso, grandioso, exaltado, ó Pai amado, te agradecemos mais uma vez, ó Senhor, meu Deus, por essa santa oportunidade, ó meu Deus, que nos desse, ó meu Deus, de fazer esse estudo da Tua palavra, ó meu Deus, de saber mais de Ti, aprender mais de Ti, ó Senhor, meu Deus. Então coloca nos nossos corações, ó meu Deus, o desejo, ó meu Deus, de estarmos sempre na Tua presença, Te buscando, querendo aprender mais de Ti, ó Senhor, meu Deus, Te louvando, Te engrandecendo, ó Pai amado. Ó Senhor, meu Deus, nos ajuda nessa manhã, fica conosco, ó Senhor, meu Deus, nos orienta, nos instrui, ó Pai amado, nos ajuda, ó meu Deus, a entender, a compreender a Tua palavra, meu Deus, e aplica ela em nossos corações, ó meu Deus, para que não esquecemos, ó meu Deus, dela em nenhum momento de nossas vidas, ó meu Deus, e nos permite, ó Senhor, meu Deus, ter experiências contigo, ó Senhor amado. Assim te pedimos e te agradecemos desde já, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, a introdução diz o seguinte: nesta última aula do trimestre, estudaremos importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição e seu contexto. Quando escreveu sua segunda carta aos cristãos da igreja em Corinto, o apóstolo fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. Sobre esse momento e seu contexto, preciosos ensinamentos nos foram deixados. Primeiro, sobre a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. Segundo, sobre o espinho na carne e seus efeitos. Terceiro, que também há orações sinceras, cujas respostas divinas são negativas. Quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Glória a Deus. Lá em 2 Coríntios, Paulo vem revelar
aos Coríntios através de sua carta, à igreja, através de sua carta, uma experiência que ele teve, uma experiência muito particular que ele teve em sua vida, uma experiência com Deus, uma experiência que trouxe a ele crescimento espiritual, crescimento pessoal e fez ele se firmar cada vez mais em Deus, em Jesus Cristo, e saber que só Deus tem o poder para ser exaltado. Então vamos iniciar essa lição lá no primeiro tópico, que diz as visões celestiais. Nós temos hoje 2 tópicos, que é as visões celestiais e o espinho na carne. No primeiro tópico temos ainda o primeiro subtópico, que diz o valor de um testemunho. Vamos lá introduzir então a lição, vamos começar. Você que tiver a lição, nos acompanhe. Você que não tiver e preferir só ficar escutando, escute. Mas também tem a Bíblia para dar apoio, Eu já vou pedir ao pastor para ele abrir sua Bíblia lá em Josué 2. Josué 2, do 9 ao 11. Você que está em casa, por favor, acompanhe. No início do texto, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial vivido por ele em sua caminhada espiritual. Ele tem o cuidado de deixar bem claro que não vê mérito em viver tal experiência, mas faz o relato para que os demais sejam acrescentados em sua fé. Deus permitiu que o apóstolo tivesse visões e revelações, e nessa carta elas são apresentadas de forma restrita. Já de início, ele deixa muito claro que não poderá dar muitos detalhes acerca das palavras que ouvira, que por serem inefáveis não podem ser explicadas, apenas sentidas. Essa experiência aconteceu provavelmente em Tarso, pouco antes da primeira viagem missionária. Paulo foi levado ao terceiro céu, onde está Deus, e durante esse momento ouviu palavras inefáveis. Possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis, os céus que estão reservados aos cristãos. Esse breve testemunho da experiência sobrenatural de Paulo nos serve de grande incentivo à importância de compartilharmos com nossos irmãos e irmãs as bênçãos de Deus em nossas vidas. Muitas das histórias que vivemos em nossas trajetórias cristãs podem servir de incentivo aos irmãos que também atravessam por grandes dificuldades. Ouvir que Jesus abriu uma vaga de trabalho ou curou um doente pode ser um bálsamo a alguém que vive a realidade do desemprego ou sofre uma doença debilitadora. Esse testemunho o levará a orar com mais fé em busca de sua vitória. Amém. Por favor, pastor. Josué 2, 9 ao 11. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que povo de vós caiu sobre nós, e que todos moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e Alquer, que estavam da além do Jordão, as quais destruístes. Ouvindo isso, de maior o nosso coração, em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, julgarei-me, vós peço pelo Senhor, pois que vós fiz beneficia, que vós também fareis beneficiar a casa do meu pai e dar-me um sinal certo. Muito obrigado, meu pastor. Bom, então nós vemos aqui nessa lição o valor do testemunho, Ele nos diz aqui que o testemunho é um bálsamo, que ele pode nos ajudar no momento difícil. Escutar a história do irmão que foi vencedor.
Mas aqui, nessa palavra que está lá em Josué também, Raabe vem dizer para os 2 espias tudo que tinha sido, tudo que o povo de Israel já tinha passado durante aquela trajetória. Ou seja, tudo que Israel tinha passado chegou até Jericó. E aquele povo de Jericó se enfraquecia o seu coração só de escutar o testemunho de vitória de Israel. Ou seja, além de um testemunho ser um bálsamo para a alma, ele também traz poder de vitória diante do teu inimigo, de saber que tu tens um Deus todo-poderoso, que faz maravilhas em tua vida, que se revela não só para você, mas se revela para os outros através das suas experiências. Glória a Deus. Amém. Bom, e Paulo teve, uma experiência inefável com Deus, e ele trouxe essa experiência. Mas vamos saber então lá no segundo subtópico, o que é uma experiência inefável. Por favor, pastor, o senhor pode abrir sua Bíblia, já deixar abertinha aí, em 1 Coríntios 2:9, por favor. Bom, o inefável na vida do crente. Paulo conta em seu testemunho que ouviu palavras inefáveis que com vocábulos humanos não se consegue descrever. Mas o que é inefável? Segundo o dicionário Roais, é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder, beleza. Possivelmente as visões e revelações que o apóstolo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever. Muitas vezes os conceitos por si só são insuficientes para que possamos conhecê-los em total abrangência. Para melhor percebê-las, se faz necessário experimentá-los. São momentos onde as palavras faltam, mas o espírito humano alimenta-se e vai além do poder da linguagem. O inefável produz o seu efeito através da experiência, sem o auxílio das chaves linguísticas. Como explicar o inefável a quem não se permite sentir Deus? Torna-se muito complicado, pois tal conhecimento não faz sentido aos que não se permitem crer. Vejamos o exemplo do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, dado por Jesus Cristo, é algo que pode até ser conhecido enquanto conceito e ter sua complexidade estudada por teóricos, mas só a experiência poderá realmente trazer a compreensão do que é esse batismo, uma experiência inefável e tão necessária nos dias atuais. Glória a Deus. Por favor, pastor, 1 Coríntios 2:9. O que mais, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são ao que Deus preparou para os que amam. Agora, isso já pode abrir também aí, em Josué 3:7. Bom, nem todas as palavras do mundo poderiam exprimir o que Paulo viveu naquele dia, quando Paulo foi alçado ao terceiro céu. E assim também é na vida do crente, porque está lá na palavra coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não subiram ao coração do crente. É isso que Deus tem preparado para você. Mas como assim? Como são essas coisas? Como é que eu vou ter certeza quando acontecê-las comigo? Existem experiências que elas precisam ser vividas, e não só faladas, transmitidas por terceiros, mas elas precisam ser sentidas em sua integridade, em sua totalidade, e aí então você reconhecerá o poder de Deus em sua vida, e aí então você reconhecerá quando aquele momento acontecer, porque será uma coisa inefável em sua vida. Por favor, pastor. Josué 3:7. E o Senhor disse a Josué: este dia o começareis a engrandecer-te
perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como foi com Moisés, assim serei contigo. Glória a Deus. Olha só, Josué e Caleb foram os dois únicos que saíram do Egito, atravessaram o mar a pés enxutos e conseguiram chegar à terra prometida, né? Só eles dois, apenas eles dois. Então Josué já tinha vivido aquela experiência que Deus usou Moisés, né, para atravessar o povo a pés enxutos. Mas Deus disse: olha, Josué, tu também precisa viver a tua experiência comigo. Esse povo que está aqui, esse povo que se renovou no deserto, precisa viver a experiência comigo, precisa ter aquela mesma experiência que aquele povo teve com Moisés naquele tempo, há 40 anos atrás. Olha só, Moisés, olha só, Josué, tu também precisa viver essa experiência. O povo de Israel também precisa viver essa experiência. Então se permita viver uma experiência com Deus. Se permita que Deus haja na sua vida. Permita um espaço para Deus em sua vida e deixe Ele agir em sua vida. Não fique só aqui, como meu pastor diz, esquentando o banco. Viva uma experiência com Deus. Não esteja só aí de frente a essa tela assistindo e escutando, mas viva uma experiência com Deus. Tenha a sua própria experiência. Sinta a presença de Deus em sua vida e então você viverá coisas inefáveis. Glória a Deus. Aleluia. E dessas experiências, muitas irão te edificar. Como está lá no terceiro subtópico que diz: experiências que edificam. Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Um exemplo disso está no texto que estamos estudando. Não há uma descrição acerca da visão, nem sobre o que foi revelado, muito menos uma maior clareza acerca das palavras inefáveis. Mas esse evento marcou profundamente a caminhada de Paulo, bem como as vidas dos incontáveis cristãos que tiveram acesso a esse relato ao longo da história. Esse evento encorajou o apóstolo a aceitar por serenidade os sofrimentos que enfrentaria ao longo dos seus anos de trabalho ministerial. E o espinho recebido não permitiu jamais se ensoberbecer com a grandeza do que experimentara. Foram experiências edificantes. Quais episódios temos vivido? Que experiências com Deus estamos colecionando? Elas nos edificam ou nos frustram? Lembremos sempre de que tudo o que vivemos é envolvido em um processo, um trabalhar diário, um constante aprendizado, em uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Invista nesse relacionamento. Por favor, Marcelo, você pode diminuir só um pouquinho o retorno? Se for possível. Obrigado. Obrigado, pastor. Está ótimo. Bom, como eu disse anteriormente, as experiências precisam ser vividas. E esse espinho na carne de Paulo serviu para edificá-lo, serviu para fazer um homem mais forte, um crente mais forte. Então suas experiências servem também para te fazer mais forte. Deus te chamou para uma caminhada. Deus disse: olha, você vai aqui, você vai fazer isso. Mas existem experiências em sua vida que irão lhe capacitar para você viver aquela situação, para você ser um vencedor. Então não fuja das suas lutas, não tente pegar um atalho. Existe uma figurinha que eu vi esses dias, meu pastor. Era um cristão carregando uma cruz. E ele, ao longo do caminho, ele ia cortando essa cruz, porque a cruz dele estava muito pesada. Aí ele cortava um pedaço e carregava mais um pouquinho. Quando ele se cansava de novo, ele ia, cortava mais um pedaço daquela cruz. Eu acho que o pastor já viu essa história. E quando chegou lá na frente, ele precisou atravessar um abismo
um grande abismo. E chegou um crente ao lado dele que estava carregando aquela mesma cruz, daquele mesmo tamanho que ele tinha começado lá atrás. E quando o crente botou ela, deu certinho naquele espaço. E ele conseguiu atravessar aquele abismo. E aquele outro que cerrou a sua cruz, ele ficou para trás. Então não curte a cruz que você está carregando. Não pegue atalhos, não tente desviar este caminho. Tem uma frase de um autor cristão, nosso irmão Augusto Cury, que diz: um homem sem história é um livro sem letras. Deixe Deus escrever no seu livro, no livro da sua vida, porque assim o seu nome estará escrito no livro dele, lá em cima, no livro da vida. Glória a Deus. O segundo tópico, que entraremos agora, ele fala sobre o espinho na carne. Olha só, mas o que era esse espinho? Vamos ver lá no primeiro subtópico, que diz: o espinho. Muito se tem perguntado acerca da natureza do espinho na carne, mas há apenas suposições. Muitos acreditam ser algo de natureza física, como um problema nos olhos ou uma doença. Também há especulações quanto às perseguições dos judeus a quem tanto amava, ou ainda sobre a ação constante de inimigos. Quando falamos em espinho na carne, temos imediatamente a ideia de sofrimento e dor. Já usamos o termo como figura de linguagem. Também podemos perceber como aflição, humilhação, doença, entre outras possibilidades. Paulo deixa claro que esse espinho lhe fora enviado como um agente para lhe trazer crescimento e lembrá-lo da importância de evitar certas quedas tão comuns ao ego humano. Sem dúvidas, muitos são os efeitos positivos do espinho na narrativa do apóstolo. A suficiência da graça, a fraqueza sendo dissipada frente ao poder de Deus e o orgulho cedendo para a humildade. E quanto a cada um de nós, temos ideia de qual é o nosso espinho na carne? Será que ele é motivo de reclamação e insatisfação, ou somos gratos por nossas limitações? Que possamos depender de Deus e com sabedoria lidar com nossos limites, sempre declarando com o coração dilatado: Senhor, dependo de Ti, preciso da Tua graça. Glória a Deus. Bom, então o que era o espinho? Nós não podemos dizer. O espinho na carne de Paulo já foi estudado por diversos teólogos, e todos eles falharam em falar, porque existem coisas que só pertencem a Deus saber. Nós não precisamos saber o que era o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo serviu para edificar Paulo como homem, como cristão, como já foi dito. Mas o espinho na carne de Paulo, como testemunho, também serviu para edificar a sua igreja. E os nossos espinhos em nossa carne servem para nos edificar, para nos fortalecer em Cristo, para nós reconhecermos nossa humildade diante de Deus, para nós se humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso, pois é o Deus que pode tudo. É Ele o único que tem a capacidade de fazer e desfazer, de mover montanhas, de agir, de abrir portas, de fechar portas, de criar portas onde não existem portas. Só Deus tem esse poder. Então reconhecemos que Deus é o grande e todo-poderoso, e reconhecemos nossas limitações, e aí então nós podemos perceber de que serve, de que aprendizado nós teremos aquele espinho em nossas carnes. E o seu espinho em sua carne, de que está te servindo? Será que você só reclama? Será que você só murmura desse espinho? Será que você tenta tirá-lo? Aprenda com esse espinho em sua carne, pois a graça do Senhor te basta. Glória a Deus.
Ainda no segundo tópico, nós temos lá o segundo subtópico, que ele fala sobre o crescimento que gerou esse espinho na carne de Paulo. O espinho na carne do apóstolo o fez ser mais dependente de Deus e em tudo buscar a orientação do Espírito. Sempre que os desafios se apresentavam, ele saía mais fortalecido. Chegou ao ponto de, com serenidade, afirmar que sentia prazer em suas fraquezas, suas dificuldades e suas perseguições, tudo por amor a Cristo. Esse prazer era fruto da certeza de que tudo contribuiria para o bem. Quando a fraqueza assolava o seu corpo, sentia-se forte em Deus e triunfante cumpria a sua missão. É na fraqueza que o Espírito Santo nos encontra abertos ao seu pleno agir. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina e o orgulho nos impede de ver cristalinamente os reais desafios de nossas vidas. Mas quando nos colocamos totalmente nas mãos do Espírito de Deus, Ele age em nós. Vejamos alguns exemplos. Quem era Neemias? Um simples copeiro na corte de um rei pagão. Mas nas mãos de Deus, Neemias foi tremendamente usado para a reconstrução, não só dos muros de Jerusalém, mas da identidade de um povo que já não tinha esperança. Por favor, pastor, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na palavra ele não disse, né, pastor, que ele poderia tudo sozinho. Não, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crescimento de Paulo veio em saber que ele não era tão poderoso, veio em saber que ele não era tão forte, que ele não era capaz de retirar aquele espinho, que ele não tinha forças para aquilo, mas de reconhecer que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus era o soberano em sua vida, que Deus era aquele que tudo podia. E quando nós reconhecemos nossas fragilidades, nossas fraquezas, diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão supremo, de um Deus tão grande, aí em si nós crescemos, e temos o nosso crescimento em Deus, pois é Ele que nos fortalece. Não somos nós que crescemos, como o próprio Jesus disse. Será que você pode acrescentar só um côvado à sua estatura? Você não pode. Só Deus tem o poder para fazer isso. Deus é o grande e o soberano. Deixe Ele se fazer presente em sua vida, para que então assim você cresça como homem, como mulher, como filho, como profissional, como estudante, mas cresça espiritualmente, cresça em Deus. E por último, no terceiro subtópico, nós temos as correções, que diz: uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossa limitação, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Muitas vezes, diante de nossas fragilidades, recuamos em nossa missão e pensamos em desistir. Mas não é isso que o Pai tem preparado para nós. Quando Ele nos chama para uma missão, também nos dá as condições para tal. Porém, há uma questão central nessa dinâmica. Será que nos permitimos ser trabalhados por Deus em nossas imperfeições, incapacidades, limitações, inexperiências e erros? Em meio aos espinhos na carne, como reagimos? Por favor, pastor, mais uma vez em Jeremias 1, do 6 ao 9.
Jeremias 1, do 6 ao 9. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Ó Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Aleluia, glória a Deus. Eu aprendi que é normal se alegrar na lição. A lição vem para ensinar, mas é normal nós nos alegrarmos. E eu estou alegre na presença do Espírito Santo de Deus. Espero que você também esteja alegre em sua casa, glória a Deus. Bom, Jeremias achou que ele era fraco, que ele era falho, que ele não podia porque ele não era capaz, que ele não tinha condições porque ele era uma criança. Ainda assim, sendo um jovem, entre provavelmente 26 anos, entre 26 e 25 anos, não foi isso, Marcelo, que nós estudamos já anteriormente? Então, Jeremias era um rapaz novo, e ele achava que por ser um rapaz novo, por ser um menino em experiência, ele não tinha capacidade de fazer o que Deus tinha mandado. Mas Deus então toca na boca de Jeremias e diz: não diga que você não é capaz, porque eu boto agora em você as minhas palavras. Então não diga que você não tem capacidade, pois se Deus lhe chamou para uma missão, se Ele lhe consagrou para aquela missão, Ele é aquele que irá lhe capacitar. Então permita, mais uma vez eu repito, permita que Deus age em sua vida, permita que Deus seja o grande, o todo-poderoso em sua vida, e permita que Ele corrija as suas falhas, que Ele faça essa correção em suas vidas. Se você acha que você não tem capacidade, se você acha que não tem poder para aquilo, se você acha que realmente poder você não tem, mas se você acha que realmente você é um fraco, você é um falho, que você não tem autoridade para fazer aquilo, mas Deus te dá autoridade, Deus te capacita, Deus te instrui. Então permita, ore, dobre seus joelhos e vá lá no seu íntimo com Deus, lá no seu secreto com Deus, e fale com Ele pedindo: ó Senhor, me dá forças, me capacita, me transforma, me faz ser aquele homem, ó Deus, aquele que Tu espera que eu seja. E assim nós encerramos nossa 13ª lição, e lá na conclusão diz o seguinte: como é precioso saber que nunca estamos sós quando servimos ao precioso Deus. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades e intensas dores, o Espírito Santo nos consola, conduz e fortalece no amor de Cristo. Lembre-se sempre do que Paulo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. É o amor de Cristo em nossos corações que nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Façam isso e permitam-se ser bênçãos nas vidas das multidões que clamam por socorro. Glória a Deus. Permita ser usado por Deus. Se permita a viver experiências com Deus. E seja bênção na vida dos seus irmãos. Seja bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja bênção na vida da sua família. Seja bênção na vida dos seus colaboradores de trabalho. Seja bênção na vida das pessoas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao meu pastor por essa confiança. Bom, foi a minha primeira lição aqui como professor. Eu tive a oportunidade de estar diante desses jovens maravilhosos, sentir essa experiência que faz muita falta tê-los aqui. Eu os amo. E faz muita falta tê-los aqui, ter a sua presença aqui, colaborando. Mas que você mesmo em casa sinta-se presente,
presente em espírito. E eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Eu tive a oportunidade esses dias de dizer ao meu pastor, fui tocado por Deus, e vou falar só uma partezinha, a outra só cabe a ele, mas eu disse para ele: pastor, Deus me tocou a dizer para o senhor que é uma dádiva tê-lo como nosso pastor. E eu repito aqui diante de todos vocês, é uma dádiva tê-lo como nosso pastor, é uma dádiva ter o pastor José Carlos de Lima como nosso pastor, mas é uma dádiva ter Deus em nossas vidas. Eu agradeço a Deus a oportunidade e a paz do Senhor a todos. Inscreva-se no nosso canal, comente, deixe seu like e compartilhe. Somos a ADPB Nova Mangabeira, levantando a bandeira da paz. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok.